gente não atrasou. Tá vendo aí? É só para desdobrar comigo. Ah, é? Falha nossa, falha nossa. A equipe tá querendo brincar comigo. Mas faz parte. Semana passada a gente não atrasou não, mas essa teve sim um pequeno atraso, porque hoje é um dia especial. Cara a cara com o Rogério, hoje está em clima de aniversário, O nosso Rogério está fazendo... Quantos anos, Rogério? A dona da bola, a dona da vez, que está aqui do meu lado. Dona Lourdes, seja bem-vinda. Vamos apresentar os nossos seguidores. Aqui é Dona Lourdes, a mãe de Rogério. E do lado aqui dele, Cristiane, a irmã, aquela que vai dedurar tudo pra gente. A gente quer saber de tudo. Irmã sempre é ótima pra isso. Mas, Rogério, clima de aniversário atrasa porque ele tá recebendo um monte de abraço, um monte de beijo de todo mundo. Dia bom, hein? Dia bom, dia de comemorar a vida, né? É sempre uma satisfação, ainda mais ao lado de minha mãe, Dona Lourdes, que está aqui, né? Cristiane, Jorge, que está aqui com Ana Clara e com Maria Luísa. O Jorge já entra. Jorge, que é meu irmão mais novo, e Cristiane, que é minha irmã mais nova. Porque lá em casa foi uma fornada de 3. Tem 3. Cristina, Marcos e Roberto. Depois a outra fornada, eu, Jorge e Cristiane. Porque nesse intervalo surgiu a tal da pílula anticoncepcional, né, Dona? Ele está querendo botar a senhora em saia justa. Estou vendo isso. É porque era um por ano. Eu e Jorge, a gente tem uma diferença de menos de um ano. Então ficamos os dois até hoje com 49 anos, né? Jorge fez dia 27, 49, e eu hoje no dia 2 faço cinquentinha aí, ó. Cinquentinha. 5.0. 5.0. Então, a gente está aqui para conversar com vocês, mais uma vez para mostrar um pouquinho mais sobre a intimidade de Rogério, quem é Rogério, a família dele, como é que ele é. E aí, nada melhor do que a Dona Lourdes, a Cristiane, para poder contar isso para a gente. Mas antes de elas começarem a falar tudo para nós, eu queria que ele contasse uma história que tem a ver com essa idade dele, o pai dele. E tudo isso já traduz um pouquinho de Rogério. Que história é do aniversário dos 50 anos? Tem uma tradição em família, Não, em 1984, meu pai estava indo com meu pai para a roça dele, que ficava no interior da Bahia, na cidade de Itapicuru. E estava eu e ele, e né, na data do aniversário, 16 de outubro, que foi na semana que eu estava de folga, por conta dos Jogos da Primavera, eu fui com ele para lá e ele disse, vamos comemorar o meu aniversário. Sim. Vamos comprar uma garrafa de vinho. O Painho tomava um copo de cerveja, uma vez por mês e olhe lá, no domingo, não era, Dona Lourdes? Raramente tomava um copo assim e depois dizia que a cerveja não prestava mais. Tá amargando. Aí ele disse, vamos comprar uma garrafa de vinho. Aí entramos no supermercado, no mercadinho lá em Itapicuru, e ele pegou uma garrafa que tinha um conteúdo vermelho, portanto ele achou bonita a cor e disse, é essa aqui. Ele pegou e levou para o caixeiro olhando. Eu sabia que aquilo não era vinho. Eu disse, bom, ele está moderno, tomando Campari, né? Aí fomos para a roça, sentamos no alpendre, assim, a casa era uma casinha bem pequena, bem simples, só tinha o alpendre na frente, e a gente sentou na calçada, disse, agora vamos tomar o vinho, ele disse, né? Aí encheu o copo, um copo de alumínio, né? Era um copo de alumínio. Já tá vendo a cena. Ele encheu o copo, e aí deu aquela golada com a maior satisfação, aí, peste ruim, amargueta. Eu disse, isso não é vinho não, eu pensei que o senhor soubesse, isso é Campari. Você vê o que é um homem entendido de bebida, né? Era assim mesmo? É muito parecido com o pai? Demais. A Cristiane estava contando que o Rogério tem um jeito... Como é, Cristiane? Passo bicudo. O apelido do meu pai era Passo Bicudo, porque quando ele ficava com raiva, ele fazia um bico bem grande e andava muito rápido. Então, é uma característica da família. E aí é parecido. Olha, eu queria só dar um oi para os nossos seguidores, que as pessoas começam a entrar e começam a interagir. Muita gente, Rogério, te desejando parabéns. Hoje, inclusive, nas redes sociais dele. Muita gente te desejando felicidades, sucesso nessa trajetória, a vitória, que é o que a gente mais quer.
E a senhora, hein, Dona Lourdes, como é que é ter esse filho? Ó, eu vou só passar um pouquinho de algumas pessoas. Guilherme, Marta, Ivanise, Arnaldo, Cleomadson, o Everton, Carla. Nossa, é muita gente. Você sabe que não dá para mostrar todo mundo aqui. Mas me conta como é que ter esse filho, assim, político e tão determinado para fazer o bem para as pessoas. De onde é que veio isso, hein, Dona Lourdes? Dele mesmo, né? Não é da senhora, não? Os dois, né? Do pai, a mãe, ele seguiu, né? A senhora mora lá em Lagarto, me conta Moro. um pouquinho, conta um pouquinho dessa sua vida. Eu sei que a senhora gosta de ir lá. Segundo o Rogério, gosta de estar na roça. A senhora é mulher do campo. Conta pra mim essa história. É. Tiro leite, tiro capim pra vaca, corto, moo, dou pra ela e tiro leite de manhãzinha. Ave Maria! E como é que faz pra ter essa força toda? Deve dar um jeito, né? É? Hoje mesmo eu fiquei amarrei pra Marcos. Amarrou o quê? A vaca. A porque vaca? É bruta, né? É bruta? É bruta. Eu pego um pau, puxo a corda pela cerca e passo a cabeça dela e amarro, né? Na cerca. E seguro para o filho A tirar senhora o leite. sozinha? Não, mas o filho, né? Ah. O mais velho. Sim. E ele tira o leite. Mas eu tiro o leite. E ensinou o Rogério a tirar leite? Ele também? sabe. É mesmo, Dona Lourdes? Ó, isso aí a gente não sabia de Rogério. Sabe. Isso aí as pessoas Rogério precisam sabe tirar o saber. leite, sabe. Sabe tirar Direitinho, com as duas mãos de cócora aqui, ó. Tem um banquinho para sentar agora, viu? Pai ensinava a gente a Não fazer é muita tudo. coisa não, mas ele... Olha aí, aí não tá dentro Não, da mas tudo. de uma vaca. Eu Quando- tiro de duas. Tiro de duas vacas. Tô tirando de duas. É, Quer dizer que é essa inspiração que você tem em casa? a minha mãe é uma inspiração. No período da escola, quando eu vim estudar em Aracaju, queria agradecer muito a Monsenhor Carvalho, né? E agradecer que é primo, irmão da minha mãe, o Monsenhor Carvalho, esse grande homem que nos orgulha a todos, né? E também agradecer a minha tia, que já morreu, tia Helena, que me recebeu quando eu quis vir estudar em Aracaju, eu vim morar com a minha tia, né? E ela me acolheu, me recebeu em casa, fiquei morando com ela todo o período do colegial, e mais 2 anos na faculdade, morei 5 anos com a minha tia Helena. E quando eu vinha para Aracaju, de madrugada, esperando o ônibus da Bonfim, né? Era Bonfim, era. 2 horas da manhã, aí às vezes ela ia comigo, me levar na rodoviária, né? E ela preparava a feira A feira. para eu trazer no ônibus, né? Ê, mãe. E eu me lembro que às vezes eu tinha que vir em pé no ônibus, porque era um ônibus que eu tinha um passe, lembra? Era. Eu tinha um passe que os parentes do meu pai, que Bonfim. eram os donos da Bonfim, eles me deram um passe que assegurou que eu pudesse vir para cá, estudar, né, voltar. Eu tinha esse passe. Então eu vim em pé, com a feira meio dormindo, né, segurando a feira, cochilando, né, isso toda segunda-feira, quando eu vinha para Aracaju. E nas dificuldades, que a gente passou muitas dificuldades, né, então eu lembro que mãe era quem tirava leite, vendia leite, era quem costurava a nossa roupa e era quem criava galinha, vendia e aí laranja. Então ela era quem juntava um dinheirinho para comprar, para me dar, para eu comprar o livro de medicina que é caro, né? Quantas vezes a senhora me deu dinheiro para eu comprar livro, né? Do dinheirinho que a senhora juntava com o trabalho da senhora lá no sítio, né? Daquelas viagens do Camed, né? Que era naquela, né, naquele ritmo louco e muitas vezes ela fazia muito isso, né? Que era justamente para ele ter pelo menos um dinheirinho. Não, meu filho, um dinheirinho para você, né, comer alguma coisa, né? Vai que você precise. Uma vez eu fui para São Paulo de ônibus. E aí, pouco dinheiro, né? Eu fui para São Paulo para ir para um encontro de estudantes em Botucatu. Então eu disse, mãe, eu faço um lombo, faço uma farofa. E eu levei o lombo, farofa, para poder ir daqui até São Paulo no ônibus da São Geraldo, né? 40 e tantas horas de viagem, comendo lombo, com banana,
né? E o dinheiro da Coca-Cola para desentalar, né? Quer dizer que é a comida favorita dele? Hein? A comida da mãe sempre é a favorita da gente. Mas esse lombo é o que a senhora faz para chegar aí e atrair ele lá para Lagarto toda vez? É a carne assada. Carne assada. Carne assada. É. Carne assada. Assada. Qual é o segredo, hein, dessa carne? Nenhum. Só é você comprar a alcatra e botar um salzinho e botar no forno e assar com papel alumínio. E aí vai você em casa fazer para ver se sai igual? De jeito nenhum. É porque a carne de lá é melhor, viu? Olha! Lagarto, né? A carne de lagarto é É melhor? porque é fresquinha, né? Certo. Certo, e me conte, ô Cristiane, quando o Rogério decidiu sair de lá de Lagarto, enfrentar esse mundo, todo esse desafio, como é que foi para vocês, para a senhora também, dona Lourdes, mas como é que foi para vocês essa coragem, né, que ele tem até hoje, que demonstra, inclusive na hora de defender as propostas dele para as pessoas menos favorecidas, a gente percebe essa coragem. Como é que foi para vocês? Porque assim, na verdade, era um espelho pra gente, né? Porque a gente não tinha uma visão do que era que a gente queria fazer. Na realidade, assim, era o interior, a gente trabalhava, a gente estudava numa escola pública, né? Eu e Jorge, ele já tinha vindo, então ele fez, não, vocês vão para Aracaju. Aí a gente, mas para quê? A gente não tinha muito... E ele, não, vocês vão pro ar, que eu já conversei com o Monsenhor Carvalho, ele me garantiu que vocês vão e vocês vão ficar lá, e a gente vai ficar lá todo mundo junto. E a gente, nossa, como é que vai ser, né? Porque assim, viemos morar aqui os três juntos, mãe não tinha como vir, ela vinha e voltava toda semana, né? Mas ficamos os três, depois meu irmão mais velho também acabou ficando com a gente um tempo, mas assim, foi uma virada muito grande nas nossas vidas, né? Ele já estava, então ele tinha essa determinação e ele via que a gente não podia continuar, porque naquela época a gente não tinha faculdade no interior do estado, por isso essa luta grande dele para levar a faculdade para o interior, né? E assim, as pessoas hoje às vezes não entendem, mas isso foi que a gente precisou sair de casa para poder conseguir estudar, né? Então, para a gente ter acesso à universidade. Então é uma coisa assim, por isso essa defesa, essa batalha. E para a gente foi uma loucura, porque eram 3 jovens, eu tinha 16, né? Jorge tinha 18, ele com 20 e poucos anos, né? Mas a gente teve que realmente fazer esse enfrentamento e eu acho que mudou muito, né? Porque a nossa vida deu um salto. A gente saiu de uma falta de perspectiva, né? Para então entrar num mercado que a gente tinha uma perspectiva, com o apoio do Monsenhor Carvalho, né, essa determinação de minha mãe de trazer feira. Ela vinha sozinha de ônibus, trazendo feira para a gente ia todo final de semana, também com um passezinho escolar, né, que a gente ganhava, porque antes não existia essa facilidade. Norival, então eles deram também para a gente, então assim, final de semana a gente tinha que ir para casa, né, que era para descansar, porque eu era que cozinhava, então ia comer, sentia uma falta da comida da minha mãe, que era uma maravilha, eu reclamava tanto. E a briga para lavar os pratos, hein? Meu Deus, quem é que lavava os pratos? Era uma combinação. Dona Luz, a senhora não chegava e encontrava aquele rendezvous, não, né? Encontrava pior do que isso, né? Porque eu ia na segunda-feira trazer feira para eles, aí cozinhava, deixava mais ou menos, e os pratos todos que tinha sujo eu lavava, deixava tudo arrumadinho. Depois eu pegava o coletivo, ia para a rodoviária, porque naquele tempo não tinha o táxi, pegava pertinho onde tinha, o ônibus parava, o coletivo, pegava o coletivo, ia para a rodoviária, chegava em casa, ia de pé para casa, de pé para casa, arrumava, dava comida ao cachorro, e aí ainda pegava a perninha, ia para a rodoviária para ir para a fazenda. A coragem é dele, mas a força vem dela. É, sim. A força a que determinação, né? Essa Resistência. Essa resistência, né, Rogério? É uma coisa assim que é muito interessante. E assim, era uma briga constante, viu? Porque inicialmente foi uma maravilha. Eu digo, olha, vai ficar tudo na minha costas. Não, vamos fazer um cronograma, né? Ele todo planejado, né? Vamos fazer uma escala,
né, de trabalho, onde cada um vai ter a sua função e as suas atividades. Beleza, né? Então, eu vou lavar prato, eu lavo os pratos dia tal, 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 não sei quem varre a casa, você cozinha e faz não sei o que, tal, tá. Primeiro mês, uma maravilha, todo mundo participando, uma maravilha. Segundo mês começou já, né? Ai, do terceiro mês em diante era uma brincadeira. Agora eles deixam de arrumar a casa, lavar roupa, mas cozinhar tinha que estar lá. Tinha que ter, né? Aí não tinha máquina, né? Lavar. Tinha que lavar. Tinha lavadeira, né? Em casa. Ia com as roupas, a lavadeira. Não, mas para aqui a condição foi ter uma máquina de lavar. A gente já ganhou uma máquina de lavar, viu? Foi mesmo? Foi. Ela trouxe a máquina de lavar porque a gente já facilitava a nossa vida, né? Mas assim, foi um tempo onde eu acho que o aprendizado, né? E essa luta, eu acho que trouxe muitas coisas boas pra gente, né? Dar valor às pequenas coisas, né? Dar valor a essa união que precisa e é importante da família. Sim. Onde a gente sempre aprendeu que família, é a base, né? Então, eu acho que esse foi um período difícil, né? Não era fácil, mas eu acho que foi um período de muito aprendizado, né? O pai dizia sempre pra gente que na hora das dificuldades a gente poderia contar sempre com a família, né? E isso criou entre nós uma união. A gente é uma família que se ajuda mutuamente, né? Ninguém disputa nada do ponto de vista material. A gente divide o que tem e a gente tem. Isso a gente aprendeu muito com meu pai, com a minha mãe. Outro aprendizado que a gente teve foi que tudo é igual para todos. Que né? foi o que as meninas falaram na semana passada, que o Rogério já está passando para as filhas dele, né? O ensinamento minha de mãe, vida. quando meu pai tinha um pequeno moinho, uma pequena indústria, e tinha muita gente que trabalhava. Então, quando a gente chegava em casa reparando alguma coisa, as diferenças que tinha, minha mãe era a primeira a dizer: olha, você não sabe o que é a vida, a dureza da vida. Vocês vão para as casas das pessoas e vocês respeitem, porque a vida deles é dura, é difícil. E lá vocês têm que se comportar como se fosse eles. É para comer a mesma comida, é para respeitar. Então a gente aprendeu muito a conviver e a entender as diferenças e lidar de uma forma respeitosa e includente. Né? Isso, tanto meu pai quanto ela ensinou isso para a gente. Era uma regra, né? Sim, que as pessoas, independente da cor, da condição social, independente de qualquer coisa, a gente tinha que tratar com respeito, sem diferenciação. O rico, o pobre, respeitar sempre as pessoas mais velhas, respeitar. Né? A gente aprendeu que o que vale é a pessoa, não é o que a pessoa tem ou deixa de ter, ou a condição se é branco, negro, não importa isso. Isso não tem importância do ponto de vista das relações. Isso também foi um ensinamento que a gente teve dos dois, tanto dele. Né? Outra coisa também que ela dizia pra gente: olha, vocês vão para casa das pessoas, mas antes, ela dizia pra gente, não sei se ela lembra, mas a gente tem que ir embora quando as pessoas querem que a gente fique. Certo? Que é para poder não ficar enjoando as pessoas, né? E respeitando o limite das pessoas. Não podia botar o pé em cima do sofá, tinha que se comportar, não tinha que entrar e sair e parecer que não tinha estado naquele lugar, que é para as pessoas quererem a gente de volta. Assim, você tem que saber entrar e sair, viu, minha filha? Era assim, então a gente tinha esse cuidado, né? Então quando, não, fica, não, já está na hora de ir. Não, até preciso ir. Ou senão dizia assim, olha, ela vai pedir para você ficar, mas você vai dizer que não quer, viu? Tem que ser assim mesmo. Minha mãe ensinou, né? O povo chegava na minha casa e dizia assim: Dona Maria, deixe Lourdes ir para tal lugar.
Ela disse, olha, eu vou deixar. Sim. Agora você não vai, que não quer ir. A senhora ensinava para eles, né? O truque, olha, serve pra gente, viu? Hoje em dia. Olha, o nosso bate-papo aqui tem interação dos seguidores. Rogério, tem muita gente te dando parabéns, de Itabi, de diversos municípios aqui. Tem perguntas, não é? Guilherme Henrique fala, Rogério, hoje o dia amanheceu feliz porque um homem honesto, humilde, trabalhador, faz 50 anos de muitas lutas ao lado do povo sergipano. Bom de ouvir, né? A Nádia Piauitinga, que é conhecida de vocês, fala, o cuscuz da Dona Lourdes é uma delícia. É verdade, é? Vai marcar uma rodada de cuscuz pra gente, hein? É tradição milho familiar, ralado. né? Ó. O cuscuz da senhora é de milho ralado? Agora, Eu, essa semana, comi cuscuz de milho ralado, do milho verde todinho. Ralava. Só pra matar vocês de Viu? inveja. Tá vendo? Vocês não comeram cuscuz? Não, meu comer foi Marcos. O mais velho ganhou essa. Ganhou essa. Aí é o Luciano Marques dos Santos. Rogério Carvalho é extremamente competente, tem uma visão muito avançada da gestão pública, muito corajoso, realmente uma pessoa vocacionada para a política. Bom, né? Também ouvi isso, né? Vamos lá. Charlon Torres, eu estou trazendo um pouquinho para que a gente tenha essa interação. Rogério, boa noite, sou de Carira. Aí ele já vai especificamente para os projetos. Você tem algum projeto para o esporte do Estado? Parabéns e felicidades. Cristiane, a gente vê, você falou que exatamente lá atrás, pela vontade dele de crescer através do estudo, que a gente sabe que é assim que a pessoa de classe mais baixa, menos favorecida, ganha vida através da educação. E ele tem essa obstinação em trazer a universidade para o interior, em fazer isso. Hoje em dia está faltando exatamente essa essência para os políticos e que o Rogério tem, que a gente está tentando falar para as pessoas, comunicar que isso é de origem, não é só uma bandeira política ou daquele momento, é uma coisa de origem e é isso que a gente está tentando conversar e mostrar que a família de vocês tem. Eu acho que começou já daí, né? Então, assim, ele viu quanto ele cresceu, quanto ele se desenvolveu, apesar de ter saído de casa, né, ter vindo morar, que mesmo com a família, quer queira, quer não é na sua casa, não é no seu ambiente natural, né? Então, assim, e ele disse, vocês vão ter que ir, vocês vão ter que enfrentar. E a gente enfrentou, passamos na Universidade Federal, né, que era uma coisa assim que era para poucos, né? E vocês vão ter que estudar, né? Começa a estudar. Então eu comecei a estudar antes até de começar as aulas, com medo de reprovar, né? Porque a gente tinha um professor que era Mascarenhas, lembra? Lembro. Que era, né, um terror. Todo mundo dizia que ninguém passava, né? E aí assim, e ele tinha essa coisa, estude, né? Só com o estudo que a gente e era um dilema, né? A gente só cresce se estudar. Então, isso ele alimenta e eu acho que isso traz em tudo. A gente, quando montou o projeto de saúde de Aracaju, um dos pontos foi a educação permanente. Ele não abria mão de forma alguma. A gente investiu na qualificação dos profissionais, no desenvolvimento dos profissionais, desde o vigilante da unidade de saúde até o médico, né, que a gente fechava todo o projeto de saúde que estava ali envolvido. Então, assim, por quê? Porque sempre achou que a educação era uma porta, né, uma grande porta para que a gente instituísse uma política de saúde, né? E isso ele faz em todos os projetos, né? Por tudo que ele já passou, em todos os projetos que ele já defendeu, a educação entra como, né, uma base, né? No esporte, que ele fez alguns projetos, na época ele era deputado, né, federal, estadual, né, tinha a educação como uma parte, né, a pessoa não poderia negligenciar a educação. Então era muito desenvolvido nessa essência mesmo, da importância, né, quanto mais a pessoa ela tem uma educação melhor, mais ela tem condições de se desenvolver. Né? Então, isso é muito importante. É isso mesmo, né, Rogério? Cristiane trabalhou comigo, tanto na Secretaria Municipal de Saúde, como na Secretaria de Estado. Cristiane foi historiadora do Ministério da Saúde. Diga-se de passagem que ela fez história pela competência. Todo mundo que fala com ela, ou que ela está perto e se refere a ela, se refere à competência. Porque ela tem determinação, ela tem as qualidades
dela, ela é esforçada, trabalha, trabalhadora, não tem tempo ruim, enfrenta qualquer parada, mas ela fez um trabalho, ela construiu uma competência, antes de eu chegar na Secretaria de Estado, ela foi vistoriadora do Ministério da Saúde. Um contrato que ela conquistou pelos esforços dela no Ministério da Saúde, e ela rodou vários estados brasileiros fazendo vistoria de unidade de saúde da família, as UBSs Brasil afora. E aí, quando eu virei secretário de Estado, ela foi uma das pessoas, uma das técnicas que foi, junto com outras pessoas, e visitaram 100% das unidades de saúde do Estado. Todas as unidades básicas de saúde do Estado foram visitadas. E foi feito um relatório das condições de funcionamento de cada município. A gente encontrou coisas, né? Por exemplo, o povo esterilizava material de curativo, instrumental de curativo, em cuscuzeiro. Botava ali água no fundo e botava o instrumental em cima, como se aquele vapor a 100 graus pudesse esterilizar e matar determinados agentes biológicos que produzem infecção, doença, né? Lixo hospitalar enterrado em buracos, no fundo das unidades. No fundo das unidades. A gente viu de tudo, né? Então, o projeto das clínicas de saúde da família, ele foi um projeto que foi muito questionado, muito criticado. Disseram que a gente estava criando e construindo elefantes brancos, que não ia ter dinheiro para sustentar, mas na verdade era um projeto para substituir as unidades que não tinham condição de funcionamento, né? E levar dignidade, qualidade para as pessoas em todos os lugares do Estado. Tanto é que as clínicas foram para todos os lugares e em vários povoados, né? Recebeu clínica de saúde da família, todas com o mesmo padrão, com a mesma qualidade. Né? Foi eu diria que foi um dos programas de maior impacto. E hoje, onde a gente vai, em qualquer município que a gente vai, a clínica de saúde da família é o ponto de apoio da administração, da saúde pública do município. E nessa Cristiane aí já era odontóloga formada, já tinha feito cursos de especialização e ela trabalhou comigo na Secretaria de Estado. Mas a gente tem uma formação que é uma formação muito consistente. Né? Sim, é perceptível, né? Primeiro a persistência, a perseverança, a determinação para enfrentar os desafios. Isso é um ensinamento do meu pai, da minha mãe. Né? Meu pai era uma pessoa que acreditava muito, sonhava muito, então ele passou para a gente esse desejo, sonho, a vontade de realizar, e a minha mãe era o pé no chão, era quem fazia as coisas acontecer. Então, se por um lado o meu pai voava e ela segurava. Ela tinha o pé no chão, então ela dava as condições para que a gente pudesse fazer. E a gente aprendeu as duas coisas, a sonhar, mas a realizar, a fazer, a botar em prática, porque senão não acontece. E ela sempre foi esse esteio, essa fortaleza que estava ali e que fazia as coisas acontecerem, né, dona Lourdes? E outra coisa importante, minha mãe, ela tem uma gratidão enorme quando o Lula esteve lá em Lagarto, eu faço questão de dizer isso, que as pessoas não sabem a história das outras pessoas, né? A minha mãe, ela hoje, daqui a pouco ela vai começar a falar, mas minha mãe é de uma família de 15, né? 13 vingaram, 2 morreram, mas na verdade tem outras duas de um primeiro casamento da mãe dela, 17, e depois o pai dela casou de novo, teve mais 3, são 20 irmãos. Mas que conviveu foram 13. E ela era a segunda, a mais velha das mulheres. Então imagine, com quantos anos ela começou a trabalhar, a cuidar dos irmãos, a trabalhar na roça, né? Depois criar 6 filhos e trabalhar no sítio, trabalhar na roça, nunca deixou, e ela conseguiu ela é uma conquista
Para ela foi uma mudança quando ela conseguiu, ela ter direito à aposentadoria dela como trabalhadora rural, né? Não foi, dona Lourdes? Isso foi a coisa... O que é que significou isso para a senhora? Se aposentar. Ah, foi uma maravilha, né? Por que, dona Lourdes? Hein? Por quê? Porque não tinha, como é que se diz? Renda nenhuma? Renda nenhuma e a aposentadoria foi bom para mim, né? Foi ótimo, né? Graças a quem? Graças a Deus, a Lula. A Lula. E hoje tem a energia em toda parte, nos municípios, agradeço a Lula. Até na Serra da Miaba. Que era um lugar ermo, que ninguém ia. Eu fui criada com candeeiro, né? Luz como é que se diz? Com querosene, né? Um candeeirozinho no fifó, né? E ter luz em casa faz muita diferença na vida da gente, hoje né, tem. dona Lourdes? Todo canto. E hoje a gente vê todo mundo Tem energia. com essa bênção. E Agradeço a Lula. eu quero falar mais com a senhora sobre essa questão de Lula, mas já que a gente está falando dessa trajetória de Rogério, falando dele também, que ele foi secretário, teve a Cristiane, a gente colocou já nas redes sociais dele um pouquinho da história dele. Já que a gente está contando a história nesse dia tão especial, a gente vai botar para vocês assistirem a linha do tempo do Rogério, a historinha do Rogério até ele chegar até aqui. Vamos ver? Foi duro. Foi duro. Já. Rogério de Lagarto nasceu em 68, um ano de revoluções pelo mundo. Aprendeu logo cedo com os pais, Norival e Lourdes, a dedicar a vida a ajudar a quem mais precisa. Em 86, entrou para a Pastoral da Juventude no curso de Medicina da UFES. Lá, foi presidente do centro acadêmico e começou no movimento estudantil nacional. Rogério é da geração dos caras pintadas, que defendeu o Brasil nas ruas. Fez mestrado e doutorado porque acredita que a educação transforma a vida das pessoas. Ele é apaixonado pelas 3 filhas e ama passar o tempo com elas. Joga videogame, vai ao cinema e conta histórias para a pequena Valentina dormir. Curte The Doors, Beatles, Titãs, Marisa Monte, Coldplay. Na vida e na política, Rogério é uma pessoa com posição definida, que adora encontrar soluções inovadoras. Acredita que só o povo unido muda o mundo. Foi por isso que a sua história cruzou com o PT, com Deda, Dilma e Lula. Com Deda foi secretário de Saúde em Aracaju e no Estado. Juntos criaram o SAMU, referência para o Brasil. Construíram hospitais, clínicas e humanizaram o atendimento à saúde. Rogério foi deputado federal e com Lula e Dilma criou mais médicos. Rogério é gente da gente. Sabe que para melhorar o mundo depende de cada um de nós. Por isso é pré-candidato. E é o cara que Lula quer ver no Senado, para ser a voz dos sergipanos. E aí, a dona Lourdes estava contando que toda essa trajetória foi dura, né, dona Lourdes? Então conta aí, Por dona que Lourdes. foi dura? Conta Conta pra aí pra gente por gente. que foi dura. Por que foi dura? É. A senhora já teve o coração apertado porque viu o tanto que ele passou para chegar até aqui? E hoje em dia está sendo uma pessoa tão significativa, sendo a voz de Lula aqui para os sergipanos, que a senhora gosta tanto e admira tanto o Lula. Foi difícil? O que ele passou? Conta aí um pouquinho. A timidez dela, ela está aqui, ó. Mas me conta. É. Foi difícil, né? Sim. Para ele vir estudar aqui, né? Aí a dificuldade não foi fácil, né? E juntava os dinheirinhos, né? Para dar ele, para ele viajar. Ele disse, senhora tem um dinheirinho aí hoje? Foi. Eu digo, tem um pouquinho aqui. Um dia 50 mil reais, não foi? Pô, 50 reais. Não era 50 reais, não. Não, era 50 cruzados novos. Cruzeiro, né? É, cruzeiros. Era. É. A senhora tem um dinheirinho aí? Eu digo, tenho, 50 cruzeiros. Mas a senhora imaginava que ele ia chegar tão longe? Imaginava que tinha coragem, né? Tinha coragem. E Padre Carvalho um dia disse, ele deixa de estudar para andar pelo mundo, não foi? Lembra dessa? Foi. Foi. Eu disse, deixa, padrinho. Ele quer, deixa aí, né? Mas deu certo. Deu certo. E a senhora vê ele hoje político? Político que quer defender as minorias. A senhora acredita nele? Claro, é seu filho, claro. Mas Acredito. o que a senhora vê nele que é diferente dos outros? Coragem, né? Muita coragem, né? E Cristiane fez diferença, por exemplo,
ter esse irmão político e com tanto engajamento, e saber que hoje ele é uma representatividade ao ponto de as pessoas identificarem nele a voz de Lula, que a sua mãe tanto admira, que trouxe a aposentadoria para ela, que Rogério não cansa de falar quando ele vai conversar com as pessoas, que não é só blá blá blá, é a vida mesmo, ele viveu isso, ele vive com a mãe, e isso tudo faz a diferença quando você enxerga seu irmão político? Muito grande, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa é você falar de outra pessoa, outra coisa é você defender, né, tudo aquilo que você passou e que você quer melhorar a vida das outras pessoas, né? Então isso é uma diferença muito grande, porque a gente convivia com todas as pessoas, né, do mais pobre ao mais rico, né? A gente sempre estava naquela... E tinha essa coisa de defesa, né, de buscar os valores. Então, eu acho que isso é a diferença, é o diferencial, porque vem da essência mesmo, né? Vem da base, vem da construção. E essa é a construção. E as pessoas precisam entender isso, né? Precisa, que não é só conversa de quem fica atrás de uma mesa. É muito fácil você sair da teoria e achar que os outros têm que botar em prática. Ele não, como ele passou por tudo isso. E é impressionante que a gente conversava muito quando ele vinha de São Paulo, que ele foi fazer residência, outro sofrimento para ele fazer residência, né? Que não pode esquecer, né? O sofrimento de ir para um local que ele não conhecia basicamente ninguém, sozinho. Aí já era diferente, porque aqui ainda estava perto, era 78 quilômetros, né? São Paulo era muito longe, não tinha como dar esse apoio que ainda era dado aqui. E quando ele vinha, né, ele conversava tanto no carro que a gente ia daqui de Aracaju para Lagarto, ele falando dos projetos, do que queria fazer. Às vezes eu fazia, acho que esse cabo tá ficando doido. Eu acho que... Aí meu esposo fazia assim, Norival, Rogério, eu acho que tá meio já batendo da bola não, porque fala de umas coisas assim meio... Né, que a gente não tinha uma noção, até porque era um outro mundo já que ele vivia, né? Era uma outra... eram outras discussões, era uma ideologia muito grande, era uma vontade de fazer diferente muito grande. E é impressionante que a gente conversando sobre educação, né? Mais uma vez, porque isso era uma coisa que batia muito na gente, né? Porque a gente ainda teve a oportunidade de ter uma casa para ficar, né? A mãe que dava apoio. E quem não tinha? Era o que ele trazia. E quem não tem isso? Como é que vai ser? Né? Então, e aí ele falava... O certo era ter universidade nas cidades, no interior, porque aqui tudo era concentrado em Aracaju. Né? Então a gente tinha que vir para cá se quisesse alguma coisa, senão não tinha direito. Perspectiva nenhuma. Não tinha perspectiva. Né? E ele dizia, não, a faculdade tem que ir para o interior. Eu disse, mas como vai ser essa... É porque... Aí ele fazia, não, tem que ver o que é que cada cidade, né, cada região tem de melhor, né, que produz e monta... Eu disse, mas Rogério, como é que vai ser esse mecanismo? Ele fez, é fácil, Cristiane. Veja, Lagarto, agroindústria, né? Tem um campus que também poderia ser da saúde, porque tem toda essa região aqui da Bahia, que fica, né, na fronteira, toda essa região, poderia vir campus da saúde. Já a Glória tem a questão do leite, não sei o quê. Então, assim, poderia ser algo, né, relacionado... Depois a gente começa a ver os projetos de Lula, né, que também vieram nesse nível. Então as pessoas também não sabem o quanto se desenvolveu. Né? As pessoas às vezes não dão valor porque já pegou isso, pronto. A gente não, a gente viu isso acontecer. Né? Por isso que sente falta. Sente. E aí, o que era... Hoje, as pessoas que moram em Glória, que a sua família tem fazendas, tem a agroindústria, pode fazer a universidade, né, seja... no Instituto Federal, que era a antiga escola técnica, que também tem curso superior, na Universidade Federal. Né? Então, assim, é uma diferença muito grande. E isso ele já trazia nessas conversas, na viagem que a gente fazia de Aracaju a Lagarto. Né? Que era para comer a carne assada, lomba, maniçoba. Né? Era o dia de fazer a maniçoba. Mas olha, teve uma história, né? Quando eu terminei a faculdade, e eu tinha um monte de livro que eu fui juntando. Eu me lembro o dia que manhã foi me levar na rodoviária, porque eu não fui para São Paulo de avião. Eu peguei um ônibus em Lagarto, né? Botei os meus livros
lembra? Tinha umas toalhas do Café Maratá. Eu amarrei os meus livros todos Uma ali, trouxa? uma trouxa de A livro. trouxa, né? Uma trouxinha, né? Botei no bagageiro do ônibus e disse, agora eu vou. Ali foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque ali eu estava indo embora, né? Ali eu estava deixando a minha cidade, deixando a minha família, e eu sabia que era uma ruptura. Eu estava indo para outro estado, né? Ali foi um momento difícil. Deixar ela, deixar a família, porque quando eu era estudante, eu passava um mês. Às vezes eu não ligava o mês inteiro. Ela disse, você esqueceu que tem mãe? Eu entretido aí com o movimento estudantil, né? E eu ficava viajando o Brasil. Mas quando foi para pegar os livros, botar tudo, pegar a malinha e entrar no ônibus para ir para São Paulo, para poder fazer... Porque, na verdade, eu fui para São Paulo para tentar. E aí eu fiz a residência e passei, né? Mas foi um momento muito marcante na minha vida, aquele de ir embora, né? Mas eu pegava uma passagem. Uma vez eu cheguei para o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Ivan de Moura Fé, né? Que era presidente do Conselho Federal de Medicina, um cearense, e eu era representante dos estudantes numa comissão de ensino médio. E eu disse assim, professor, o doutor Ivan, eu quero visitar todas as faculdades de medicina, para a gente levar o projeto em todas as faculdades de medicina. Ele disse, ele riu, né? Você vai mesmo? Eu disse, vou. E o que é que você precisa? De 3 passagens. Uma passagem de Aracaju para o Rio Grande do Sul, uma passagem de Aracaju para Manaus, de avião, e uma passagem de Aracaju para Mato Grosso do Sul. O senhor dá para o movimento? Ele disse, dou. E aí ele pagou as passagens. Aí, eu trabalhava, eu era professor e médico não, estagiário de medicina no Arquidiocesano. Com o meu dinheiro mesmo, eu dividi essas passagens. Aí eu fiz Aracaju, Salvador, Vitória, Rio, São Paulo, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Chegava em São Paulo, aí sem dinheiro, eu ia para o centro acadêmico, chegava no centro acadêmico, eles pagavam a mensalidade da DENEM, e aí eu rodava as cidades do interior de São Paulo toda. Ia para o Paraná, aí pegava um ônibus, ia para Londrina, ia para Maringá. No Rio Grande do Sul, ia para Santa Maria, ia para Passo Fundo, fui para Pelotas, para Rio Grande, tudo de ônibus. Chegava, aí fui para o Nordeste, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina. Aí de lá peguei fui ainda para São Luís, Belém e Manaus. E onde tinha faculdade, na Paraíba, eu fui para Campina Grande de ônibus. Então, eu visitei, como estudante de medicina, para discutir a educação médica, as 83 faculdades de medicina, com essas 3 passagens que o Dr. Ivan de Moura Fé deu para o movimento estudantil. E sem dinheiro, sem nada, sem carro comissionado, sem nada, disposição, vontade. Com que da noite? O colchonete. Tinha um colchonete de florzinha cor de abóbora. Debaixo do braço. Mas é isso, e isso foi muito bom. Aprendi muito, graças a Deus. E é essa construção que a gente viu na semana passada, 2 meninas lindas, Júlia e Raquel, dando um banho de eu não sei nem dizer, um banho de amor nas palavras, um banho de conhecimento, na explanação de fatos importantes, que a gente mesmo tem dificuldade, mas elas me ensinaram. Eu tenho certeza que muitos seguidores também fizeram isso. Antes de eu vou chamar um pouquinho dessa entrevista delas para a gente se deleitar um pouquinho, mas antes eu preciso dizer para você que o deputado federal João Daniel está lá em Simão Dias, dizendo que está acompanhando o cara a cara. Desejando feliz aniversário. Márcio Ângelo dizendo que... Márcio Ângelo é... Marcinho para os íntimos. A juventude quer um senador comprometido com a educação e com a democracia. Queremos Rogério. Que bom. Né? Então vamos ver esse pedacinho da entrevista da Júlia e da Raquel da semana passada da live. Confira. Que seu pai e a sua mãe acabou levando para vocês é uma forma diferente, de repente mais
mais moderna, mais Sim, contemporânea, e aí há esse choque. E aí a gente acaba batendo de frente Sim. com as pessoas que têm um pensamento mais fechado, porque a gente acaba não compreendendo como é que alguém pode ter uma cabeça tão fechada assim. Aí Porque a gente sempre foi criada num pensamento de mente aberta. Tipo, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo merece ter as mesmas coisas, que ninguém tem as mesmas oportunidades na vida. Então, tipo, a gente sempre foi criada com isso. E pra gente é muito difícil entender que tem pessoas que não pensam assim. Então, pra gente é um absurdo, sabe? Pra gente é uma coisa natural que a gente aprendeu desde criança. E a gente para e pensa, como assim? Tipo, uma pessoa do mesmo ciclo que eu não pensa assim. E aí a gente acaba saindo numa briga, assim, talvez. Discussão, assim. Às vezes vira uma briga, mas... Às vezes, raramente. Mas às vezes, assim, uma vez ou outra, uma vez por ano. Porque, tipo, quando você é criança, você vê muitos assuntos que não vão fazer a mínima diferença na sua vida. Então, eu acho que, tipo, a gente deveria ter aulas de cozinha, aulas de costura, aulas de limpeza doméstica, aulas sobre governo, que é muito importante. Sim. Eu tive aula num curso que eu fiz de inglês sobre governo e, tipo, é algo esclarecedor. Você aprende o funcionamento do estado que você vive. E eu acho isso fundamental para uma educação de qualidade. Economia é muito importante também, eu tive. E, tipo, quando eu estudei fora, eu tinha 6 aulas, eu tinha 6 matérias só. Era a língua de lá, o hindi, o inglês, eu tinha economia, ciências políticas e história, só. E a economia, assim, eu lembro que eu tive que fazer um intensivo para fazer uma prova e pegar meu certificado e tudo mais. E a economia, quando o professor começou a dar, os estrangeiros que estudavam comigo, eles já tinham dado economia, mas todos os brasileiros que estavam lá não tinham a mínima noção de economia. Foi em mim. Não foi nele. Porque... Viu que meninas lindas? Júlia e Raquel. Pois é, deram um banho aqui pra gente. E a dona Lourdes estava conversando aqui comigo, falando... Conta essa história que você me contou do bolinho que a senhora catou, que ele era tão bonzinho, um menino tão bonzinho. Olha, quando ele nasceu quase 5 quilos. Eita! Foi. Um mês ele não deu trabalho, não chorava, precisava acordar para poder dar comida a ele, dar mama a ele, né? Aí quando ele estava mais ou menos antes de 1 ano, olha, aquele nasceu, né? Faltando 7 dias para ele completar 1 ano, o outro nasceu. Aí não tinha, sozinha, né? Para lutar com esses meninos. Aí eu estava debulhando a fava na mesa, aí ele foi, deitou nos meus pés, assim, o cachorrinho, né? Aí ficou o bolinho deitado. Aí eu peguei ele, botei na cama e dormi. Então, filho bonzinho. Bom, ótimo. Todos eles. Um homem que te dá orgulho. Orgulho. E você acha que os sergipanos devem confiar nele, dona Lourdes? Deve. Por quê? Ele já fez muito por Sergipe, a gente já sabe. Sabe. A gente vê, a gente tem E ele, ali... como senador, vai fazer muito mais, né? No Brasil, no Brasil, né? No Brasil, né? Vai construir, vai devolver o Brasil de Lula. De Lula. Verdade. E aí, ó, saiu a Cristiane e entrou o Jorge. Ô, Jorge, seja bem-vindo. Conta aqui um pouquinho sobre essa relação, porque irmão sempre tem aquela disputa, né? Irmão sempre é mais... A Cristiane até que foi boazinha, só falou da história das atividades, das tarefas domésticas. Como é? Rogério chorava pouco, mas eu chorei por ele. E muito, não foi dona Lourdes. Chorou por ele? Chorei. Mais novo? Era chorando mais. Novinho. Aí ele maltratava. Não chorava porque eu acho que eu gostava mesmo de chorar. Era chorão. Esse Eu não acho deu que trabalho, o sossego que manhã teve Com o com o Rogério. Rogério não chorar, eu digo, poxa, para não ficar esse tempo no vácuo, eu vou chorar por ele. Mas Jorge era o seguinte, Jorge a gente tem menos de 1 ano de idade, né? De diferença. E ele era o cão. Meu Deus! Não é assim não, Não, seguidor. O Rogério então tá não. querendo. Era pouco malvado. Era malvada, fazia malvadeza. Não, isso é intriga dele. É intriga. Ô Jorge, como é que vê hoje seu irmão? Depois de tanta luta, a Cristiane contou sobre toda essa trajetória. Hoje ele ser a presidente estadual do PT, que é um partido de muita consistência, é um partido muito forte, é um partido que tem como líder o Lula e que aqui em Sergipe ele tem essa responsabilidade. Você vê o seu irmão
ser pré-candidato de Lula ao Senado, a um cargo tão importante, para ser a voz dos sergipanos lá. Como é que você vê? E essa construção toda que vocês têm, a gente percebe que é da família, isso vai ajudar em quê? Olha, de certa forma vai ser essa vitória dele, essa possível vitória dele vai ser tardia, que ele já devia ter sido há 4 anos atrás. Ele demonstrou a competência desde, acho que Rogério, quando estudava em Lagarto, ele era um aluno comum, ou seja, estudava para passar só. E quando ele foi para Aracaju, da NUARC, um colégio referência, Sim. então ele, superou, ficou muito aquém de quem já estudava lá desde sempre. Ou seja, o início do estudo, ele é preparador para na frente ter sido tudo mais fácil, né? Sim. Mas ele, com toda a dificuldade do interior e de não gostar muito de estudar, ele superou tudo isso. Então acho que para o Senado não teria alguém melhor que ele. A gente vê na construção dele, enquanto secretário, sempre quando há mudanças, há muitas críticas. Entretanto, por exemplo, o Lula, quando criou todos esses programas sociais, todo mundo falava que não era assim, que não tinha que ser assim, e a gente viu o Brasil crescer muito. O Rogério, quando fez toda a revolução na saúde junto com o Deda, né, a gente viu Aracaju desenvolver, a gente viu Sergipe desenvolver nessa questão da saúde. A dengue praticamente não existia mais, porque as ações de Rogério foram bastante eficientes. Então, é isso que vai fazer a diferença para o Rogério. E esse desafio, você acha que ele vai conseguir levar tranquilamente? Com certeza. É um pouco da resistência que existe a Rogério, porque a capacidade dele está muito aquém. Muito além. Muito Além. É transformador. Isso, está muito além. Então as pessoas resistem porque acham que isso não vai dar certo. Mas ele, como é além, ele enxerga muito, muito para frente. Então ele insiste, porque sabe que vai dar certo. Agora eu vou botar você no aperto. Ele tem, a gente percebe na gestão de Rogério, uma organização. Ele sabe a gestão, ele é sistemático no que ele quer. Ele é organizado assim, você é o bagunceiro? Já que vocês assim são divergentes ou não? Todo mundo é organizado? Nós estamos organizados. Verdade, Rogério? Eu vou criar uma briga Não, aqui. ele também é organizado. Não, mas quem sabe a verdade é ela. Como é que são esses dois? Como é que é? É um organizado e o outro não? Ou os dois são organizados? Como é que é a Mais ou convivência? menos. Né? Mais ou menos. A dona Luz é que fala a verdade. Já é um pouquinho desorganizado. Mas, Jorge, defenda, ó, pelo menos o Rogério, É trabalhador. Não? que vai levar a voz dos sergipanos lá para o Congresso, para um patamar muito importante, vai ajudar Lula. Você acredita que ele vai realmente ajudar o presidente Lula, se tudo der certo, se o presidente retornar ao poder? Com toda certeza. No bate-papo anterior, um ensinamento que nossos pais passaram para a gente, essa questão de todo mundo ser igual. E sendo igual, a igualdade contribui para que a gente sinta o problema dos outros. Ele é humilde. E sendo humilde, o problema que ele avista, ele sente na pele. Sente e, com certeza, ele vai fazer de tudo para resolver. E vai resolver. Ó, vai resolver. Bom demais, né, ouvir tudo isso. Ele né? é um lutador. E, para mim, ele é um espelho. Eu tento ficar um pouquinho parecido com ele, mas... Nossa, nem parece. Tá, quase Parece nada. que parece. A cara é quase nada. A Jorge era brigão demais. Lá vai ele volta, hein, Jorge? Ele, que quando isso? ele chegava assim, quando a gente brigava,
ele pegava uma pedra e saía atrás de mim. Rogério, cabrunco, eu te mato, peste. E aí eu corria na frente, ele com a pedra na mão. Batia na geladeira. Aí quando eu entrava, eu virava assim, aí a pedra, pô, na geladeira. Tinha uma geladeira lá em casa, Coitada toda da marcada de pedra, né? Das pedras que ele jogava em mim. Toda não, alguns... Alguns não, era o lado inteirinho da geladeira. Na geladeira, Uma vez a gente tava brincando de bola, e aí tinha uns amigos meus lá, e a gente brincando de bola, que a gente enchia, a gente morava num sítio, né? Enchia de gente, e a gente jogava a bola debaixo da jaqueira. Isso. E um dia ele resolveu encher o saco. Tinha uma casa de marimbondo, e a gente jogando bola, ele foi lá e derrubou a casa de marimbondo da gente. Aí eu fiquei com raiva. Traquina, hein? Aí eu peguei uma laranja, né? E joguei joguei nele. Aí, pô, bateu aqui, ele caiu, se tremendo. Eu disse, mãe, matei Jorge. Aí, ai, meu Deus. Essa dona Lourdes sofreu pouco, hein, dona Lourdes? Eita, que era bom, hein? Tanta travessura. Tempo muito bom. É, a gente se divertia muito. A gente teve uma infância muito boa. Uma vez, meu pai tinha um moinho e tinha um sítio assim embaixo. E a gente andava de cavalo e a gente foi andar de cavalo. E aí, Jorge montou no cavalo, era uma besta, numa égua. E aí a égua foi deram uma descida, quando a égua foi começando a frear, aí ele foi, caiu e bateu o braço. Aí ele disse, Rogério, quebrei meu braço. Aí eu peguei assim, deixa eu ver. Quando eu puxei, esticou assim, se quebrou mesmo, segure aí. Essa é verdade, né? Mas, olha, quando eu fui para o ortopedista, quebraram os 2 ossos. E ele colocou um no lugar. E o ortopedista disse que quando eu foi puxei, grave, mas não ficou mais grave porque ele colocou um osso no lugar. Ou seja, já era uma pretensão de ser médico mesmo. quando ele disse, Rogério, quebrei meu braço. Eu disse, quebrou nada, deixa eu ver. E fiz assim. Imagina a dor do Jorge, meu Deus. Não, nesse momento não doeu muito não, porque ainda estava sangue quente. Imagine doeu no ortopedista. Quando ele segurando o braço. Eita, dana. Pra vir para Aracaju, né? Aí foi que Pedrito, meu irmão, pegou, aí trouxe. Foi tudo muito difícil, né? Tudo era difícil. Eu tô aqui, ó, o Joaldo Santos, seguidor do Rogério, tá aqui dizendo, ó, muito bom saber de tudo isso, de emocionar. Tantas histórias, e a gente está vendo aqui de vocês, que primeiro essa mulher aqui que está do lado é uma guerreira danada, né? Todas essas rupturas foram bastante... Agora, tem uma boa, deixa eu contar uma história boa. Ele tá... Essa é boa, porque Jorge não me deixava dormir. Ele acordava cedo, que ele gostava de passarinho, né? Ele acordava para cuidar dos passarinhos e ficava, Rogério, acorda, Rogério. E eu querendo dormir um pouquinho mais. Aí ele ficava futucando, Rogério, acorda, todo dia. Aí um dia ele ia me acordar. Entrou uma princesa. Oi, Maria Luísa, filha de Jorge, tá aqui. Aí esse dia ele foi me acordar. E foi me acordar dizendo assim, Rogério, acorde, que o pai comprou uma bicicleta pra você. Eu disse, comprou porra nenhuma, comprou nada, rapaz, destijou. Aí eu fiquei lá, né, deitado, e nesse dia eu não levantei. E fiquei sonhando com a bicicleta. Eu disse, Rogério, é uma bicicleta velha, cor de abacate. E eu fiquei sonhando com a bicicleta, mas não levantei. Não é que quando eu saio, tá lá uma barra circular, com a sela quebrada, certo? Os pneus careca, mas era uma bicicleta velha. Ele disse, pai comprou uma bicicleta pra você, tá uma vendo? bicicleta velha. E eu fiquei sonhando com a tal da bicicleta velha, né? Não acreditou, Não, Jorge? também? Quantos dias eu tive que aguentar ele? Rogério, acorda. E às vezes jogava água. E como pra é que ia acordar. lidar, hein? E a senhora via isso? A mãe dizia o seguinte, se vocês não pararem, eu vou embora. Vou deixar vocês aí, porque tinha hora que ela não aguentava, né? Eu tinha dias que eu não aguentava isso, não. Ao todo, quantos filhos ainda? 6. 6 filhos. 4 homens. Dentro da Eita, casa a brigar aí. A brigar. Na verdade foram 8, né? Mas os 2 primeiros, que eram gêmeos, não é isso? Mas ela perdeu, né? Perdeu. Nossa. Eu também tive, com a Ivana, ela também teve uma gestação que ela perdeu, que era gemelar. Ó, vou quebrar aqui porque a Crica tá mandando também parabéns e dizendo, ó, a dengue foi zerada em Aracaju na sua gestão.
Só Obrigado, reforçando o que a gente estava dizendo aqui, é porque os seguidores eles começam a interagir, a gente tem que trazer essa realidade, porque parece que o que a gente fala não é a realidade, mas eles estão ali validando, hein? Estão ali validando. E a gente vê que é essa construção que parte da Dona Lourdes, que veio do seu Norival, que resulta nesses Agora, Nesses Norival era filhos lindos. inteligente, né? Era. Então ele herdou isso do Norival? Inteligente. Porque sabia fazer tudo. Todo dia eu digo a ele. Seu pai fazia tudo. Tudo. Inteligente Tudo e um ele grande sabia educador. fazer. É. Se era uma construção de uma casa, ele sabia. Um curral, ele sabia fazer. Lutar com um bicho, ele sabia. Sabia lutar com tudo. Fazia de tudo. De tudo. E é o que eu aprendi, né? Um dia a égua pariu e não tinha leite. Até o veterinário chegou lá e disse, mas a senhora tem muita coragem. O senhor Norival disse, bote a mão na anca, que era se escora na outra perna e não dá coice. E foi assim eu fazia, né? Pra ver se tinha leite, né? E aí a gente não sabe de onde vem a coragem, a força. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu pai... Um dia eu amassei uma novilha, ainda aí em casa. Ele saiu, tirar o leite, eu lacei e amarrei e tirei o leite dela. E Jorge sabe onde tirar leite também? Né? Eu tiro melhor do que ele. Mas a gente, uma coisa boa que a gente fazia era que a gente viajava com... O pai levava a gente para as viagens, né? Sim. E a gente viajava a noite inteira, né? Nós dois pequenos, e o carro balançando, e a gente, e quando caía no buraco, a gente batia a cabeça e acordava. Mas era uma diversão, não era? Quantas viagens a gente fez juntos para Barreiras? Várias, para o sul da Bahia. Barreiras, a gente ia... Lembra uma vez que o carro quebrou em Itaberaba? Lembro, sim. Que ele botou o caminhão, a gente veio na caminhonete, Guinchado guinchado por um cabo de aço com o caminhão, e o caminhão puxando, e ele ali segurando o carro no braço. Aí a gente deixou o carro em Itaberaba, fomos para a Feira de Santana, ele comprou as peças, a gente voltou de ônibus, aí no hotel a gente começou a brincar, derrubamos a pia do hotel. Tem muita história, viu? Os meninos tranquilos, né? E hoje ele é assim, magrinho, mas ele era gordinho, parecia um bujãozinho. É mesmo, Jorge? Era um Quando morava na rua. Ele gosta de comer muito, Comia. Gosta de comer muito. Eu era comilão. Quem é o comilão da família? Ele? Era, não sou mais. Era. Fale a verdade. Era. Ah, tá. Hoje ele tenta manter. A elegância. Mas o melão é ele. Mais comilão é Jorge? Agora é Jorge. Mas o meu trabalho é mais braçal. Tudo tem explicação. Com hein, certeza. Tudo tem Aí explicação. nosso pai tinha uma indústria e ficava mais ou menos a 1 quilômetro de nossa casa. Não era 1 quilômetro, não. Era? Era mesmo, Ali, uns oh, 3 trechos. Era Não, assim. mas quando morava ali, onde é a casa de Lila. Não, ali era pertinho, ali uns 200 É 1 metros. quilômetro mesmo. Bom, mas essa passagem de infância foi ali. Pai, eu ia para a indústria e a gente ficava em casa. De manhã fechava as portas. Esse rapazinho aqui, gordinho, foi passar pelo vasculhante. Não, o mas aí vasculhante foi lá na fechou, casa de Lila. Então, Não era 1 quilômetro, não, ali era 300 metros. mais ou menos. Aí foi tentar 200 passar. Eu botava a chave no bolso, pra eles não fugirem, né? Meu Deus. Pra não ir pra rua, né? Aí Eles eu botava a chave fugiam, no... meu. Aí ele foi pelo vasculhante pra fugir, né? Ele ficou Eu fico pendurado. preso. Aí foi Rogério que ficou preso. Aí o outro grita, chega, maninha, que Rogério tá morrendo. Eita, danada. Ai, tempo. Olha, ainda bem que não morreu. É. Futuro senador. Nosso futuro senador, né? Então, gente, a gente tem muitas histórias, muita conversa. Mas hoje, Jorge, seu irmão faz 50 anos. Como é que é? Como é que é na sua cabeça? Como é que E você vem? 49, tô velho. Passamos 7 dias com a mesma idade, 49. Eu sou de 27 de julho, ele de 2 de agosto. O que você traz na bagagem dessa convivência com o irmão querido que você já demonstrou aqui? Olha, nossa amizade é desde criança. Brigavam A mais. amizade, quando criança, hoje continua a amizade e a admiração e a confiança de que ele tem muito a contribuir para a melhora desse país. E principalmente as pessoas mais humildes. Porque
ele sendo essa pessoa humilde, ele é como se estivesse sentindo a dor do próximo. Hoje eu trabalho em cirurgia. Ele me colocou lá para ser esse grande facilitador. Em ajudar as pessoas. Né? Isso, porque as pessoas não entendem. Eu convivendo lá, eu sei o quanto é difícil para uma pessoa que não tem recurso conseguir essa facilidade no atendimento. Uma no coisa hospital. que é direito da gente. Isso. Ele me colocou lá com esse intuito. E graças a Deus, estou conseguindo. Ajudar as pessoas, isso. Né, Jorge? Ajudar as pessoas. É isso aí. Isso engrandece muito as pessoas. Dona Lourdes, vê esses homão aí, tudo bem criado, tudo batalhador. A Cristiane. Trabalhadores. Todas com essa fibra que vem da senhora. A sensação para a senhora? Hein? A sensação que a senhora guarda no coração? Bom, né? Dever cumprido. Dever cumprido, né? 50, hein? É 50. Tá bem? Tá tudo em ordem? Tudo. Ele 50, ele 49. Cristiane 47. Cristiano 47. Cristina 57. Marcos, eu não sei se são 56. 2 anos. 56, né? É. E Roberto 54. 54, né? Não é 55 não, é? 54. 54, né? Então são 2 anos. E aí você, Rogério, nessa trajetória toda, nessa vida de tantas lutas pelo povo, lutas pessoais que você teve para construir essa trajetória, a gente vê você aqui em mais uma luta, tentando ajudar mais uma vez as pessoas e ter essa família como base, esse dia especial. Unidos, né? Meu sentimento é de gratidão, né? Tenho muita gratidão, porque, primeiro, uma família que tem muito amor, né? A gente é meio seco assim e tal, mas a gente tem muito amor entre nós. Então, é muito grande. Isso, uma família que tem amor, muito amor. Então, sou grato por isso. Grato a todos com quem eu convivi. Muita gratidão ao Monsenhor Carvalho, muita gratidão à tia Helena, muita gratidão às minhas tias, irmãs da minha mãe, muita gratidão aos professores, aos mestres que me ajudaram a me formar, muita gratidão ao meu pai, muita gratidão aos meus irmãos. Então, acho que 50 anos são as minhas ex-mulheres que também me ajudaram bastante na vida, a ver o mundo diferente, a abrir meus horizontes. Elas foram muito importantes para mim, né? Muito importante. Cada uma deu uma contribuição, me ajudou a ver o mundo de uma forma com menos preconceito, me abriu a cabeça. Então, aos 50 anos, aos amigos de verdade que a gente tem, amigos de infância, amigos que a gente encontra pela vida, amigos recentes. Então, eu só tenho o que eu posso dizer, e a palavra dos 50 anos é gratidão. Agradecer a Deus e agradecer por tudo que eu tenho e que é muito, muito, meu Deus, muito obrigado, tenho gratidão. Acho que esse é o... E aí eu vou pegar esse gancho de gratidão, agradecer também aos seus seguidores que te admiram, Sim. aos seus eleitores, foram milhares na última eleição. E a gente sabe que, na verdade, são aquelas pessoas que admiram você. Ô Candice, você sabe o que é que me comove quando a gente faz a caravana Lula Livre? É o sentimento de gratidão das pessoas. Ó, Arrepio. o sentimento de gratidão, pessoas que não tinham quase nada e que continuam tendo muito pouco, mas conquistaram alguma coisa. Conquistou. Não é, mãe? E Ter um carro, comprar uma televisão, comer melhorzinho, né? Comer carne, né? Comer carne. então, Já estão voltando ao zero, né? pois é, infelizmente. A gente está num Infelizmente. retrocesso muito O triste. que é que me chama a atenção? E isso mexeu demais comigo, essas caravanas. Ver a gratidão das pessoas, né? E O o povo hoje viajava no tempo de Lula, viajava até de avião, né? E hoje, Hoje, tudo cortado. Como é? Um assentamento de Lula fez vários. Sergipe mesmo,
Tudo os assentamentos de Lula, né? E como melhorou a vida dessas pessoas? Das né, mãe? pessoas. Não melhora mais porque o pessoal é preguiçoso, uns, né? É. Uns é preguiçoso. Mas tem outros que... Mas a oportunidade veio com o Lula, veio né? para todos. Para todos. E é por isso que Rogério está aí nessa defesa. Defesa. Isso aí. É Ele, isso. João Daniel, né? João Daniel. Que é muito importante também, né? Aí, a dona Lourdes está super inteirada. Tem o Márcio Macedo. Márcio Macedo. Tem outros que eu esqueci do nome. Esmeralda, tem tantos. Ela que Esmeralda, falou pra né? mim, disse assim, ela perguntou pra mim, Belivaldo vai ser o candidato? Aí eu disse, Foi que a senhora disse pra mim, ele é uma pessoa boa, né? Belivaldo é uma pessoa boa. Eu acho, né? Ai, Belivaldo, voto de confiança da dona Lourdes. Está bom, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso Cara a Cara. A nossa intenção com os nossos seguidores é simplesmente passar um pouquinho desse Rogério essência, da intimidade, da família, da construção que ele tem. Porque hoje em dia a gente precisa, na política, conhecer a fundo as pessoas que estão se dispondo a ser a nossa voz, a querer nos representar, seja lá onde for. E é importante que a gente conheça a essência e nada melhor do que conhecer através da família, né? Através da construção. Eu queria agradecer a participação da Cristiane, que ela está aqui perto, tem um monte de gente aqui querendo comemorar o Roberto, aniversário. vem aqui, Roberto. O povo te Outro conhecer também. irmão chega, outro irmão chega aqui, ó. Chega, ó. Roberto, vem aqui para trás. Aqui, olha, Roberto, atrás aqui, Roberto. Atrás. A gente Atrás tá. Ao aqui. vivo tem dessas coisas, né? Isso. Roberto, Cristiane. Essa é a família do Rogério. É aqui que a gente Tá faltando dois aqui, uma mora em Marcos Caruaru. e Cristina, que não estão aqui hoje. Cristina mora em Caruaru e Marcos não veio. Mas, ó, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Seguidores, vocês sempre com a gente. Obrigado, viu? Todos desejando parabéns para você. Obrigado pelos parabéns, obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito E obrigado. aí, na próxima... Tá? Ai, feliz aniversário! Vamos terminar cantando parabéns. Semana que vem tem mais. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Tchau, até a próxima quinta. Se Deus quiser. Com fé em Deus. Na foto, fica aqui.